Artigo 61. A vacância do cargo público decorrerá de: inciso 1, exoneração; 2, demissão; 3, readaptação; 4, aposentadoria; 5, posse em outro cargo inacumulável; e 6, falecimento. Artigo 62. A vacância ocorrerá na data, inciso 1, da vigência do ato de aposentadoria, exoneração, demissão ou readaptação; 2, do falecimento do ocupante do cargo. Artigo 63. A exoneração de cargo efetivo será, inciso 1, de ofício; 2, a pedido do servidor. Artigo 64. A exoneração de ofício será aplicada: inciso 1, quando o servidor tiver resultado insatisfatório no estágio probatório, nas avaliações parciais extraordinárias ou na final. 2, quando o servidor não entrar em exercício do cargo em que foi empossado dentro do prazo fixado nesta lei. 3, ao servidor efetivo não estável, por justificada necessidade da administração pública municipal, de conformidade com o disposto no inciso 2, parágrafo 3º, do artigo 169 da Constituição Federal. Não confunda a exoneração com a demissão. Exoneração é uma forma de desligamento do serviço público, a demissão é uma punição administrativa. Então não confunda não, tá? Outro detalhe importante é quais são as modalidades de exoneração do artigo 64. Então você só pode exonerar alguém se ele não for aprovado no probatório, se ele não entrar em exercício no prazo ou pela Constituição Federal, no artigo 169. Continuando, artigo 65. Em caso de exoneração a pedido do servidor, tratando-se de serviço essencial, este deverá desempenhar suas funções regularmente por até 15 dias a critério da chefia imediata, sob pena de desconto no valor correspondente aos dias não trabalhados, do montante eventualmente devido em virtude da exoneração solicitada. Parágrafo único. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e ou cumprimento da penalidade, caso aplicada. Artigo 66. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á, inciso 1, a juízo da autoridade competente; 2, a pedido do servidor. Artigo 67. A demissão é ato punitivo que extingue o vínculo funcional e a titularidade de cargo e será aplicada em decorrência de: inciso 1, abandono de cargo; 2, inassiduidade habitual; 3, falta grave apurada em processo administrativo, assegurada ampla defesa; 4, sentença judicial transitada em julgado; e 5, mediante procedimento de avaliação de desempenho, na forma prevista no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. As normas e procedimentos para a aplicação do caput serão estabelecidas em regulamentação própria. Segundo, o integrante da GCMI será afastado do exercício das funções até decisão final transitada em julgado, quando for preso provisoriamente pela prática de infração penal, sem prejuízo de sua remuneração. Parágrafo 3º. O integrante da GCMI em liberdade provisória retornará ao exercício das funções. Quarto, no caso de condenação que não implique demissão, o integrante da Guarda Civil Municipal de Itabirito, a linha A, será afastado a partir da decisão de mérito transitada em julgado, até o cumprimento total da pena privativa da liberdade, sem direito à sua remuneração, ou, a linha B, perceberá a remuneração integral atribuída ao cargo, quando permitido o exercício da função pela natureza da pena aplicada ou por decisão judicial. Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, deverá ser instaurado processo administrativo disciplinar para que seja apurada a compatibilidade do exercício do cargo público com a decisão condenatória. Sexto, é vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos do integrante da guarda em decorrência de processo ou sindicância administrativa, enquanto houver a possibilidade de recurso administrativo da decisão. Capítulo 8. Da substituição. Artigo 68. A substituição é o exercício temporário de cargo em comissão ou função gratificada nos casos de impedimento legal ou afastamento do titular. Parágrafo único. As hipóteses e condições para a ocorrência da substituição serão previstas em regulamento próprio. Artigo 69.
A substituição de que trata o artigo anterior depende de autorização do secretário municipal de administração. Parágrafo único. O substituto fará jus à remuneração do cargo em comissão ou gratificação da função paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Título 3. Dos direitos, vantagens e benefícios financeiros. Capítulo 1. Do vencimento e direitos financeiros. Artigo 70. Vencimento é a retribuição pecuniária mensal pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo reajustado periodicamente, de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação para qualquer fim. Parágrafo 1º. O vencimento acrescido de vantagens de função ou pessoais de caráter permanente é irredutível. Parágrafo 2º. Será assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ao local do trabalho. Artigo 71. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Artigo 72. O servidor perderá a remuneração nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Do dia em que faltar ao serviço sem justificativa em fundamento legal. 2. Do dia destinado ao repouso semanal, do feriado ou do dia em que não houver expediente, na hipótese de faltas sucessivas ou intercaladas na semana que as anteceder. Parágrafo 1º. As faltas ao serviço de que trata o caput deste artigo não poderão exceder a um dia no mês, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei. Segundo, o servidor perde a remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, que somadas forem superiores a 60 minutos por mês. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput deste artigo, para desconta de falta, o cômputo será da jornada diária de trabalho e do descanso remunerado. Parágrafo 4º. No caso previsto no inciso 2 do caput deste artigo, para desconto de faltas, o servidor perderá os dias faltosos acrescidos da sua proporção no descanso semanal remunerado nos termos desta lei. Parágrafo 5º. Aplica-se ao servidor público municipal que exercer jornada especial de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, 24 horas de trabalho para 48 horas de descanso ou outras jornadas especiais, a hipótese prevista no caput em caso de faltas. Parágrafo 6º. Ao servidor que for afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, será assegurada a sua remuneração enquanto perdurar a prisão preventiva ou até a decisão condenatória definitiva. Artigo 73. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração pública municipal na forma definida em regulamento. Parágrafo 2º. No caso de autorização do servidor, poderá ser efetuado desconto em folha de pagamento em favor de entidade sindical ou órgãos conveniados à administração pública municipal direta na forma estabelecida em decreto. Artigo 74. O servidor que tiver creditado a seu favor valor superior ao legalmente devido, deverá comunicar o fato à unidade de trabalho competente para fim de restituição do valor creditado indevidamente. Parágrafo 1º. Caso o débito seja originário de erro da administração pública municipal direta, a restituição, reposição ou indenização ao Tesouro Municipal será descontada em parcelas mensais, quando couber, aos quais não poderão ultrapassar a 30% do valor da remuneração permanente do servidor. Parágrafo 2º. As reposições e indenizações de importância recebida indevidamente pelo servidor, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverão ser feitas de uma só vez, corrigido o valor monetariamente pelo índice de inflação oficial, independente de outras penalidades legais. Terceiro, será aberto processo administrativo para devolução do recurso pelo servidor que não comunicar o recebimento de crédito indevido. Artigo 75. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria
ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar seu débito. Parágrafo 1º. O débito previsto no caput deverá ser quitado por meio de documento de arrecadação municipal, expedido pelo órgão competente. Parágrafo 2º. A não quitação do débito no prazo previsto implicará em inscrição na dívida ativa do município, além de execução de outras medidas cabíveis ao caso. Artigo 76. O vencimento, a remuneração, o subsídio e o provento não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial ou por determinação judicial. Artigo 77. Ao guarda municipal e ao guarda civil municipal serão previstos um vencimento básico conforme o plano de cargos e vencimentos. Inclusive, eu já gravei aí o plano de cargos e vencimentos, a Lei 3.904, está aqui no canal, não deixe de assistir. Parágrafo único. Além do vencimento básico, o guarda municipal e o guarda civil municipal farão jus à percepção das vantagens pecuniárias criadas por lei. Artigo 78. A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos de provimento efetivo, bem como para os cargos de provimento em comissão e os que exercem função pública remunerada, deverá ser efetuada anualmente, por lei específica, na data-base de competência do mês de janeiro e sem distinção de índices, conforme o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo único. A revisão dos vencimentos será efetuada levando-se em consideração as limitações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal, bem como as condições financeiras e orçamentárias do município. Artigo 79. A remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração pública municipal, dos membros de qualquer dos poderes do município e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie do chefe do Poder Executivo Municipal. Capítulo 2. Das vantagens. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 80. Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas aos integrantes da Guarda Civil Municipal de Itabirito as seguintes vantagens. Inciso 1. Gratificações. 2. Adicionais. 3. Vale transporte. 4. Vale refeição. Parágrafo único. As gratificações e adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos e condições estabelecidos em lei. Artigo 81. As vantagens previstas no artigo anterior não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 82. Os critérios para concessão de vale-transporte e vale-refeição serão regulamentados por decreto. Seção 2. Das vantagens financeiras. Artigo 83. Vantagens financeiras são acréscimos ao vencimento do servidor público municipal em virtude de preenchimento de requisitos determinados em lei ou regulamentos, classificados como, inciso 1, adicional por tempo de serviço, 2, vantagem pessoal incorporada e 3, trintenário. Subseção 1. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 84. Ao servidor efetivo que tenha ingressado nos quadros da administração pública municipal direta até 31 de dezembro de 2013 e não foram reenquadrados nos planos de cargos e vencimentos do município de Itabirito, é assegurado o direito à percepção do adicional de 10% a título de quinquênio sobre o vencimento do cargo em exercício a cada período de 5 anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria, não fazendo jus à nova contagem para a concessão deste benefício. Parágrafo 1º. Os períodos aquisitivos de quinquênio do caput que estiverem em curso até 31 de dezembro de 2023 serão considerados e contabilizados para fins de concessão do benefício. Parágrafo 2º. O servidor efetivo que exercer cargo de provimento em comissão perceberá o adicional a título de quinquênio sobre o vencimento correspondente ao valor da remuneração do cargo comissionado. Terceiro, o servidor efetivo que exercer cumulativamente mais de um cargo terá direito ao adicional calculado sobre os vencimentos de ambos os cargos, desde que neles tenha ingressado até a data prevista no caput. Parágrafo 4º.
Os servidores efetivos que ingressarem em data posterior à mencionada no caput deste artigo não farão jus ao adicional de quinquênio. Quinto, não há aquisição de novo período aquisitivo do quinquênio pelos servidores previstos no caput deste artigo, após a data do reenquadramento aos planos mencionados. Subseção 2. Da vantagem pessoal incorporada. Artigo 85. A vantagem pessoal se constitui de parcela remuneratória incorporada ao vencimento, assegurada ao servidor em caráter permanente, atribuída em razão do atendimento a requisitos e condições pessoais determinadas em lei. Subseção 3. Do trintenário. Artigo 86. Aos servidores públicos municipais efetivos será concedido adicional de 10% sobre o vencimento base quando completarem 30 anos de efetivo exercício no serviço público municipal. Seção 3. Do Vale-Refeição. Artigo 87. Aos servidores do município ocupantes de cargo público ou função pública será concedido a título de auxílio pecuniário ou em forma de crédito em carta-refeição a vantagem denominada Vale-Refeição, concedida mensalmente por antecipação, devendo sua forma, condições e o custeio serem definidos em regulamento próprio. Seção 4. Do Vale Transporte. Artigo 88. Será concedida aos servidores públicos do município de Itabirito a vantagem denominada Vale Transporte, devendo sua forma, condições e o custeio serem definidas em regulamento próprio. Seção 5. Das gratificações e adicionais. Subseção 1. Das modalidades. Artigo 89. Os servidores terão direito às seguintes gratificações e adicionais. Inciso 1. 13º salário. 2. Adicional pelo exercício de atividades insalubres e perigosas. 3. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. 4. Adicional noturno. E 5. Adicional de férias. Subseção 2. Do 13º salário. Artigo 90. O 13º salário corresponde a 1/12 da remuneração a ser paga ao servidor no mês de dezembro, proporcionalmente a cada mês trabalhado no respectivo ano. Parágrafo 1º. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Segundo, as vantagens variáveis incidentes para a gratificação prevista no caput, percebidas durante o período aquisitivo, compõem a base de cálculo pela média dos valores recebidos, considerados para tanto os 12 meses do ano. Terceiro, o 13º salário será estendido aos inativos e pensionista com base nos proventos e pensões que perceberem, respectivamente, na data do pagamento destes. Quarto, a gratificação será acreditada até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, podendo a administração pública municipal direta proceder ao adiantamento do benefício por ocasião das férias ou mediante critério específico, regulamentado por ato administrativo. Artigo 91. O servidor exonerado perceberá seu 13º salário proporcionalmente aos meses de exercício calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 92. O 13º salário não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3. Do adicional de periculosidade. Artigo 93. Os servidores integrantes da Guarda Civil Municipal de Itabirito fazem jus ao adicional de periculosidade, quando submetido a condições que colocam o servidor frequentemente em risco de vida em razão de métodos do trabalho classificados como perigoso mediante laudo técnico. Parágrafo 1º. O direito à percepção do adicional cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa ao seu pagamento, de conformidade com parecer técnico da GESMT ou empresa designada pela Secretaria Municipal de Administração. Parágrafo 2º. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais referidos neste artigo, sendo removida para serviço não perigoso. Artigo 94. A administração pública municipal deverá providenciar laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, junto à GESMT ou empresa designada pela Secretaria Municipal de Administração para caracterização de periculosidade. Parágrafo único. O laudo técnico deverá ser atualizado periodicamente a cada 5 anos ou em período menor, caso haja alguma mudança significativa na legislação ou nas funções desenvolvidas pelos servidores públicos municipais. Artigo 95. A concessão
e a cessação dos adicionais serão efetivadas com base nas conclusões técnicas contidas no laudo a que se refere o artigo 94. Parágrafo 1º. O adicional será devido ao servidor a partir da data de sua investidura no cargo, desde que o laudo técnico estabeleça essa determinação nas condições verificadas na época. Segundo, se for verificada a situação de periculosidade não prevista no laudo técnico, poderá a administração pública municipal, mediante requerimento do servidor, realizar perícia junto à GESMT ou à empresa designada pela Secretaria Municipal de Administração para determinar as reais condições da periculosidade. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, o adicional será devido a partir da data do requerimento do servidor, desde que constatado pelo laudo técnico pericial. Artigo 96. Os critérios e situações para a aplicação do adicional de periculosidade serão definidas em decreto, elaborado com base em normas específicas sobre a matéria. Subseção 4. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 97. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo 1º. O serviço extraordinário, realizado no horário previsto no caput, será acrescido do percentual relativo ao serviço noturno em função de cada hora extra. Parágrafo 2º. O ocupante do cargo em comissão não poderá perceber adicional por serviço extraordinário. Terceiro, somente será permitido serviço extraordinário para atender às situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de até 2 horas por jornada e 60 horas mensais. Quarto, o servidor público que possui jornada de trabalho prevista no artigo 51, parágrafo 2º desta lei, será admitido à realização de serviço extraordinário apenas na hipótese de necessidade imperiosa do serviço e mediante autorização do superior imediato. Quinto, as condições para a realização do serviço extraordinário serão estabelecidas por regulamento próprio. Artigo 98. A administração pública municipal direta poderá utilizar preferencialmente, em substituição ao pagamento do adicional pelo serviço extraordinário, o mecanismo de compensação das horas excedentes, prestadas com sua autorização, sendo denominado banco de horas. Parágrafo 1º. O banco de horas consiste na compensação do excesso de horas em um dia pela diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite de 10 horas diárias. Parágrafo 2º. Os procedimentos necessários para a adoção do banco de horas, sem a necessidade de remuneração pelo excesso de trabalho como extraordinário, serão previstos em decreto. Subseção 5. Do adicional noturno. Artigo 99. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor acrescido de 20%, computando-se cada hora como sendo 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho, acrescido do respectivo percentual de extraordinário. Subseção 6. Do adicional de férias. Artigo 100. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 do valor de sua remuneração.